Olá, galerinha do canal Fê e G Aventuras em Família. Eu tô aqui hoje para dar um testemunho de vida, para dar o testemunho de tudo que eu passei em 2024 e como que eu tive forças para passar por tanta coisa. Eu sempre quis dar esse testemunho, só que agora eu tenho essa ferramenta, o YouTube, que eu consigo gravar muito tempo, né? Consigo gravar um vídeo mais longo explicando melhor as coisas. Eu cheguei até em agosto ou antes dar esse testemunho quando eu me consagrei a Nossa Senhora, mas agora que o ano passou, porque muitas coisas a mais aconteceram, agora eu consigo, né, dar o testemunho melhor do ano inteiro. Então, né, para não enrolar muito, vamos lá. Em dezembro de 2023, viajei com meus pais e a Giovana de carro para o Maranhão, né, para visitar a família. E aí, como a gente estava viajando de carro, estava levando. Eu não precisei levar os documentos da Giovana originais, assim, como eu estava viajando só para cidades pequenas do Maranhão, não via necessidade de levar a certidão de nascimento da Giovana, né? Esse é um detalhe que vou precisar para mais tarde. E aí o que acontece? Em janeiro, né, a gente passou aí o ano novo, a virada no Maranhão. Fomos visitar a minha avó, né, na cidade de São Benedito do Rio Preto, porque ela havia, né, tido um pequeno acidente doméstico e nós fomos para lá. Dias depois que nós chegamos lá, ela resolveu, de tanta a gente insistir, ela resolveu ir para o hospital. Só que para ir para o hospital eram horas de viagem. E nisso não dava para eu e a Giovana irmos para com meus pais e com a minha tia, com a minha avó, para São Luís, né? Porque ela precisava de um hospital particular. Então meus pais, a minha avó, a minha tia e meu primo foram para lá e eu fiquei com a Giovana na cidade da minha avó, lá no interior. E aí eu consegui uma carona, né, com um tio, ele foi, me buscou com a Giovana e nós fomos para casa do avô da Giovana, do avô paterno da Giovana, nós fomos para lá. Ficamos lá, né, na casa deles. E aí o que acontece? Tava tendo um surto de Covid na cidade. E a Giovana acabou pegando Covid. Na verdade, a Giovana acordou um dia e eu senti a voz da Giovana fanha. Eu falei, gente, a voz da Giovana tá fanha. Ninguém percebia a voz dela fanha, mas eu percebi a voz dela fanha. E a cidade é muito pequena. E eu saí andando desesperada nessa cidade, procurando algum laboratório, procurando algum hospital para a Giovana fazer algum exame, porque meus pais já tinham passado alguns dias com a minha avó no hospital e eles estavam voltando lá para nos buscar, né, para seguirmos viagem, que a gente ainda ia pro Piauí, a gente ainda ia rodar um pouco. Enfim, meu pai me ligou, falou, Fernanda, se prepara que a gente só vai passar aí por conta do surto do Covid, né? A gente só vai passar aí, pegar vocês e a gente se manda. Eu falei, tá bom, pai. E aí entrou aquele meu desespero. A Giovana precisa fazer esse exame, eu preciso fazer esse exame. Depois de muita luta, a gente conseguiu armar um lugar para fazer esse exame. A minha prima nos levou. A Giovana deu muito trabalho, esperneou e não fez o exame. Eu fiz, a minha prima fez e o nosso exame deu negativo. O meu tio, né, que é o pai dessa minha prima, positivou pro Covid. Então, ela fez, eu fiz, deu negativo, a Giovana não fez o teste. Aí, o que acontece? Nós voltamos, né, pra casa do avô da Giovana e lá meus pais falaram assim, Fernanda, estamos chegando aí. Eu falei, pai, calma aí, a Giovana não fez o teste.
E aí o que que acontece? O vô da Giovana retornou com ela lá para fazer o teste, lá no postinho. Nisso meus pais chegaram. Aí foi aquela correria para colocar nossa bagagem dentro do carro. Eu falei: "Não, pai, meu teste deu negativo, da Giovana vai dar negativo também". E dali colocar as coisas dentro do carro. Quando a Giovana chega com a avó dela, deu positivo pro Covid. Aí, assim, o meu mundo desmoronou. Naquele minuto, naquela hora, meu mundo desmoronou. Entrei num desespero total, total, assim. Falei: "Meu Deus do céu, e agora?". Mandei meu pai e minha mãe irem. Falei: "Segue em viagem que eu vou ver o que que eu vou fazer com a Giovana. Vou ver como é que a gente vai fazer pra voltar pra casa. Eu preciso ir pra Brasília, porque aqui não tem plano de saúde". Então, aí o que que acontece? Eles seguiram viagem. Foram pra Parnaíba, depois foram pra Teresina, foram seguindo viagem. E eu ia ali com a Giovana. E aí a gente conseguiu comprar a passagem de volta para Brasília. Só que essa passagem de volta seria de Teresina. Peguei a Giovana, fui para Teresina, ficamos isoladas alguns dias num hotel, só nós duas, num quarto de hotel, só nós duas. E aí meus pais estavam já também lá em Teresina. Aí teve um dia que eu falei: "Olha, a gente tá precisando comer. Não tem restaurante aqui perto, o restaurante aqui que tem, aliás, tinha um restaurante perto, a comida é horrível". Aí meus pais foram lá de longe, deram comida lá pra gente, aí a gente depois arrumou outros locais pra comer, enfim, foi aquele. Aí levei a Giovana ao hospital, graças a Deus estava tudo bem. Como eu estava sem a documentação da Giovana, eu fui à delegacia, registrei um boletim de ocorrência falando que o documento dela tinha sido extraviado, eu estava sem a documentação dela e eu precisava voltar para Brasília com ela, né? Precisava retornar. Aí o delegado lá para me ajudar pegou, assinou a documentação e pronto, eu estava tranquila, ia conseguir embarcar com a criança, né? Embarcar com a minha filha. Um dia antes de voltar para Brasília, eu falei: "Minha filha, vamos lá à farmácia que eu quero fazer esse teste de Covid, quero saber se está tudo bem mesmo comigo, se eu realmente não peguei". Aí o que que acontece? Nós fomos a pé, eu deixei meu celular no hotel, nós fomos a pé, fiz o teste, continuou, graças a Deus, dando negativo, eu também não tinha sintomas nenhum. E na volta a gente se perdeu. A gente estava a pé, a gente se perdeu. A gente se perdeu, entre aspas, porque pra gente a gente estava perdida, mas Deus estava nos ajudando. Nós encontramos uma igreja. Eu falei: "Nossa, filha, que igreja linda, vamos lá ver essa igreja?". Aí a Giovana: "Vamos, mãe". Isso tava dando meio-dia. Quando a gente chegou, era a Catedral Metropolitana de Teresina. Nossa Senhora das Dores. Aí naquele momento eu falei: "Minha filha, tá começando a missa, vamos assistir a missa?". Ela falou: "Vamos, mãe, vamos assistir a missa". E aí eu peguei, falei: "Então vamos assistir a missa". Mas eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz e pensei assim: "Ai, Nossa Senhora das Dores está vindo aqui para dizer: minha filha, todo o aperto que você passou acabou, acabou, acabou. Eu estou tirando todas as suas dores". Nossa, mas eu fiquei feliz demais. Aí assistimos um pouco da missa, a Giovana daqui a pouco: "Mãe, eu tô com fome". Eu falei: "Vamos voltar para casa". Ela, né, com Covid não podia deixar a criança com fome e a missa, né, tinha começado na hora do almoço. E aí a gente se reencontrou, né, a gente encontrou ali o caminho e voltamos para cá, voltamos pro hotel. Na madrugada seguinte, o nosso voo era 3 da manhã. Aí consegui um Uber, né? Tinha contratado um Uber para nos levar. Chegamos ao aeroporto 1 hora da madrugada. Não deixaram a gente embarcar. Eu falei: "Não, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Não tô acreditando, não tô acreditando". Eles não deixaram a gente embarcar porque a Giovana tava sem a documentação dela original, da certidão de nascimento, mesmo com o boletim de ocorrência a gente não conseguiu.
Aí eu pensei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Jesus amado, o que que tá acontecendo? Nossa Senhora das Dores me chamou para dizer que estava tirando todas as minhas dores, de todo sufoco que eu já tinha passado. Que é isso? Eu sentei no chão, sentei na calçada e eu chorava com a minha filha, eu chorava, chorava. E eu, meu Deus do céu, Nossa Senhora das Dores, você tinha me dito lá na catedral que estava tirando todas as minhas dores. Aí foi aquele desespero total. Liguei para os meus pais, que estavam, graças a Deus, estavam lá em Teresina também. Contei pro meu pai tudo que estava acontecendo. Aí meu pai falou assim: Fernanda, chega, já chega. Nós vamos embora juntos. Nós viemos juntos, nós vamos embora juntos. Desculpa a emoção. E aí eu falei: vamos, pai, então nós vamos, viemos juntos, nós vamos embora juntos, sim. Eu fiquei de 1 da manhã até 7 horas da manhã sentada lá no aeroporto. Liguei para minha amiga Ellen, de madrugada. E aí ela falou, Fernanda, reza. E aí me passou uns links do Frei Gilson. Aí eu fiquei rezando. A Giovana conseguiu deitar na cadeira e dormiu. Graças a Deus ela dormiu. Quando foi 7 horas da manhã, meus pais chegaram e nós viemos para Brasília. Foram 2 dias ali usando máscara. E aí os vidros o tempo todo abertos para correr vento. Graças a Deus, chegamos a Brasília. Chegando a Brasília, né? Passaram-se uns dias, passou a quarentena da Giovana. Nós, enfim, pensei assim, graças a Deus acabou, né? Acabou. Quando foi. E eu tava com cirurgia marcada para fevereiro, cirurgia de endometriose e tirar um tumorzinho benigno, um tumor benigno da parede abdominal. Então, o que que acontece? Tava cirurgia marcada para fevereiro, quando foi no final de janeiro, né, quando a Giovana terminou a quarentena dela, eu recebo um dia, eu tava em casa, a Giovana tava na chácara com meus pais, eu recebi uma ligação. Às 7 horas da manhã, a minha mãe falando que meu pai tava no hospital passando mal. Eu falei, não, de novo não, de novo não, de novo não. Aí eu corri pro hospital. Cheguei lá, meu pai passando mal. Eu falei, pai, o que tá acontecendo? E aí ele falou que tava com muita dor, tava passando mal e tava fazendo muitos exames. Pedi para falar com o médico, fui lá, corri, falei com o médico. Eu falei, médico, doutor, o que tá acontecendo? E aí foi que ele me falou, olha, seu pai tem 12 anos que não vem aqui ao médico, que não vai ao médico. E ele não faz exame de próstata. E ele tá com uma próstata muito aumentada. E sim, pode ser um câncer. Aí eu não sei como é que eu não caí ali desmaiada. Voltei pro meu pai e falei, pai, como assim? Como assim, pai? O senhor 12 anos sem ir ao médico, pai, pelo amor de Deus e tal. Falei, doutor, e aí? Ele falou, não, a gente tá fazendo uns exames e a gente vai descobrir o que é. Aí o primeiro exame que meu pai fez, uma radiografia, deu negativo para câncer, graças a Deus. Meu pai tinha feito também alguns exames de sangue 2 meses antes. Pegamos o resultado, graças a Deus, o PSA tranquilo. E meu pai, quando estava dando encaminhamento para a internação dele, que ele precisava fazer uma cirurgia, né, com urgência, um urologista nos pegou e falou assim, vamos ali na nossa clínica. Aí levou para a clínica e ele explicou tudo. Meu pai fez mais exames lá na clínica. E aí ele falou que meu pai realmente precisava fazer um exame, uma cirurgia de urgência, mas que não precisava ser de urgência para ele ter que ficar internado. Ele ia tomar algumas medicações e teria que usar uma bolsa, porque
A próstata estava tão aumentada que ele para urinar só com a sonda. Então ele ficou 3 meses com a sonda. Quando estava com 1 mês e pouco ele usando a sonda, a gente fez uma tentativa de retirar a sonda. Ele passou mal, a pressão dele foi a 21/12. Foi de madrugada de novo para o hospital, passando mal, com muita dor. E aí ele ficou nisso, o médico viu que realmente o remédio não estava diminuindo a próstata dele. E aí ele falou, então a gente vai ter que, ao invés de fazer só ali uma cirurgia simples de raspagem, teria que abri-lo mesmo. Seria uma abertura e grande. Então, meu pai ficou 3 meses com a sonda, isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu fiz as minhas cirurgias que eu precisava fazer. Fiz todas as biópsias, graças a Deus, deu tudo benigno. E aí, quando foi em abril, dia 15 de abril, meu pai fez a cirurgia dele também. Era para ele ter ido para UTI, ele não foi para UTI, graças a Deus, ele foi para o quarto. Só que no meio disso tudo, no final de janeiro, eu ganhei esse terço aqui, ó. Terço que ele foi benzido pelo Papa Francisco. A minha tia Nazaré me deu esse terço. Ou foi no final de janeiro ou foi no início de fevereiro eu ganhei esse terço. E aí eu entendi. Quando comecei a passar por uma coisa atrás da outra, eu entendi que o que a Nossa Senhora das Dores estava falando para mim naquele dia na catedral não foi naquele momento assim, eu estou tirando as suas dores e nada mais vai acontecer. Não. Ela estava me dizendo o seguinte: Fernanda, se prepara que 2024 vai ser daquele jeito. Vão acontecer muitas coisas, mas tudo que acontecer vai acontecer da melhor forma possível. Eu estarei com você, estarei ao seu lado para te ajudar. Não se preocupe. E foi nisso que eu me apeguei. Então, fiz a minha cirurgia em fevereiro, meu pai fez cirurgia em abril, meu pai também fez a biópsia, a gente recebeu, né, da cirurgia. Graças a Deus deu tudo benigno. Meu pai foi 1 palmo de abertura da barriga dele. Depois que ele teve alta, ele voltou 2 vezes mais para o hospital para fazer desentupir, porque ele perdeu muito sangue. A pressão dele do meu pai foi a 6, 2 vezes. Foi extremamente preocupante, mas graças a Deus, agora fez 1 ano de cirurgia. Meu pai refez todos os exames agora e a próstata dele tá igualzinho de uma criança. Eu falei que tava igualzinho de uma criança e o médico falou tá igualzinho de adolescente. Graças a Deus, é só bênçãos. E aí, beleza, né? 2024 continuou, certo? Foi continuando. Quando foi em outubro, a minha avó, né, a mãe da minha mãe, internou, ficou 3 semanas internada. E na noite que era para eu ir passar com a minha avó no hospital, que a gente fez uma escala, na terceira noite que eu ia passar com ela, eu fiquei dormindo toda semana, uma vez por semana com ela. Ao invés de passar a noite com ela, eu passei a noite foi com a minha outra avó. Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, estava com 3 semanas, a Adinha, né? Estava com 3 semanas internada, a mãe do meu pai internou e com 3 dias ela faleceu. Então, na noite que era para eu estar passando com a minha avó, a mãe da minha mãe, fui passar com a mãe do meu pai.
E essa é uma história que eu vou contar depois, a questão da minha avó. E a minha avó faleceu. Mesmo assim, para mim foi assim, ela faleceu da melhor forma possível. Hoje eu sinto muita paz. Depois é uma outra parte que eu vou contar para vocês. E então ela faleceu no dia 10 de outubro. Ela foi enterrada no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. E é isso. Em novembro, eu também passei por um grande problema na minha vida, né? Que eu me vi obrigada, né, eu me vi obrigada não, a minha vida mudou totalmente, né? E é isso. Dessa parte eu não quero falar, mas que eu tenho certeza que Nossa Senhora das Dores está cuidando de mim, está cuidando da minha filha, está cuidando da minha família, dos meus pais. E tudo que aconteceu em 2024, de janeiro a dezembro, aconteceu. Foi muito pesado, foi muito doloroso, foi horrível, mas aconteceram assim da melhor forma possível, apesar de apesar de tudo, assim, a gente, depois que tudo passa, que tudo melhora, a gente vê e fala assim, foi da melhor forma possível. Esse processo de novembro ainda está acontecendo, ainda estou passando pelo processo que eu tenho que passar, né? Estou me organizando, eu estou me reinventando, vida nova, né? E é isso. Como o processo ainda não acabou, eu não. E é uma coisa que eu não quero falar porque não me faz bem. Mas que eu tenho certeza também que quando tudo se resolver, eu vou estar feliz, vou estar em paz e falar assim, tá vendo? Foi todo o processo de 2024 aconteceu, foi pesado, foi doloroso, foi desesperador, mas tudo aconteceu da melhor forma possível e tudo foi solucionado da melhor forma possível. De todos os males que poderiam ter acontecido, aconteceu a melhor parte possível, aconteceu da melhor forma possível, não aconteceu pior, apesar até da minha avó ter falecido, mas eu sinto muita paz, assim, que eu sei que foi da melhor forma possível e depois é um vídeo, depois a parte que eu vou falar. Então é isso, eu precisava dar esse testemunho, que Deus, Nossa Senhora estão sempre com a gente. E se em janeiro eu não tivesse me perdido e ter parado lá na catedral, que eu não sabia que tinha catedral, aquela catedral lá, e se eu não tivesse me perdido, e se eu não tivesse ido parar lá na Catedral Nossa Senhora das Dores, eu não sei como é que eu teria passado por tudo o que eu passei em 2024. Não sei. Porque quando eu vi a sucessão de coisas acontecendo comigo em 2024, a sucessão de desespero que eu passava, assim, meu Deus, mas. Aí, ó, eu passei por tudo, mas porque eu estava, ó, protegida, eu me sentia protegida. E antes de tudo acontecer, eu ouvi o sinal. Fernanda, em janeiro, este é só o começo de tudo que você vai passar. Mas pode ter certeza que tudo que acontecer vai acontecer da melhor forma possível.
E eu, Nossa Senhora das Dores, estarei aqui, ó, segurando a sua mão. Deus, Jesus, estaremos aqui, ó, intercedendo por você. Você vai entrar em desespero? Vai. Você vai chorar muito, muito. Vai ficar com medo? Mas pode ter certeza que tudo que acontecer vai acontecer da melhor forma possível. E quando tudo acabar, você vai ficar bem, você vai ficar em paz e você vai agradecer por tudo que aconteceu e falar: obrigada, meu Deus, por tudo isso que eu passei. E eu sei que o Senhor estava sempre comigo, me apoiou e tudo aconteceu da melhor forma que deveria ter acontecido. Obrigada, meu Deus. Então era esse testemunho que eu precisava falar para vocês. Eu não ia conseguir falar no Instagram. Talvez eu não tivesse outro meio de comunicação para falar tudo isso. E é claro que aconteceram muito mais coisas muito boas. Eu participei do encontro Renascer com Maria. E lá nesse encontro eu ouvi uma vozinha falando assim: Fernanda, você vai ganhar uma madrinha. E Nossa Senhora me falou assim: olha, a sua madrinha vai ser a Goretinha. Eu tenho certeza que Deus me providenciou mais essa madrinha por estar intercedendo por mim, intercedendo pela minha vida, rezando por mim. E é isso. Eu precisava falar esse testemunho para vocês. E agora eu tô com o coração tranquilo em poder anunciar isso, que pra gente ter fé em Deus, em Nossa Senhora, em Jesus, né? Ter fé que eles estão sempre cuidando da gente. A gente passa por barreiras, a gente passa por muitos obstáculos, mas que eles estão ali, ó, segurando as nossas mãos, tá? E que nós temos um Pai lá em cima. Ele nos criou e ele quer ver a gente sempre feliz. E ele vai fazer de tudo para isso. É só a gente, ó, se agarrar a ele. E outra, em 2024 eu ouvi assim, uma frase: Fernanda, os céus estão prontos para te ajudar. Basta você querer e agir. E é isso. Eu ouvi que os céus queriam falar para mim. E eu confiei. E hoje eu tô aqui dando o meu testemunho. Acabou? Ainda não. Mas eu tenho certeza que quando acabar eu vou vir aqui dar outro testemunho e falar: tudo que aconteceu foi doloroso, foi sem palavras do desespero, de tudo ruim, assim, de pavoroso, mas aconteceu da melhor forma possível, porque eu contei com a proteção de Deus, eu contei com a proteção divina dos céus. Beijos. Espero que vocês tenham gostado do testemunho.